entre 5.500 e 4.400 anos atrás, antes que o mundo fosse engolido pelo dilúvio. A Terra seguia leis tão diferentes que pareceriam irreais para qualquer pessoa moderna. A paisagem era de uma beleza quase sobrenatural, mas por trás daquela vegetação colossal se escondia um terror silencioso. Árvores tão altas que desapareciam na neblina. Samambaias gigantes, formando um teto verde que filtrava a luz, criando um brilho permanente, suave e difuso. Era um planeta exuberante, sim, mas totalmente hostil para seres humanos comuns ali. Cada passo era um risco calculado. Esse mundo era sustentado por algo que os antigos chamavam de a cobertura das águas. Uma camada de vapor que circundava o planeta inteiro, mantendo o clima estável e quente o ano inteiro. Não havia estações, não havia tempestades. Não havia secas, apenas um úmido equilíbrio, que fazia tudo crescer além da escala humana. Troncos tão largos que comunidades inteiras viviam dentro deles. Colher frutas exigia equipes, cordas e horas de escalada. Mas por incrível que pareça, a vegetação não era o maior problema. O verdadeiro aviso de perigo vinha quando o chão tremia. Nesse instante, todos sabiam. Era a manada. Criaturas colossais descritas nos textos antigos como o Behemoth, tão grandes que seus passos pareciam pequenas explosões. Eles se alimentavam pacificamente, mas ninguém ousava chegar perto. O cheiro de seus montes de excremento queimava o ar, e qualquer distraído poderia ser esmagado sem que o animal sequer percebesse. Acima das aldeias, répteis voadores e aves gigantes circulavam em busca de presas. De tempos em tempos, uma criança desaparecia capturada por garas enormes. Por isso, telhados eram reforçados e muros, erguidos como última esperança de proteção. A ordem divina era clara: dominar os animais. Mas como dominar algo com 20 toneladas? A sobrevivência era uma arte reservada aos rápidos e inteligentes. Um descuido, e a natureza eliminava você sem hesitar. Era um mundo onde cada amanhecer era uma luta silenciosa pela continuidade. Mas nada disso se comparava ao horror que se aproximava. Ele não vinha da terra, ele vinha do céu. As pessoas começaram a notar luzes descendo lentamente, de forma controlada, como se procurassem alguém. Não eram meteoros, nem raios, nem fenômenos naturais. Eram movimentos inteligentes. Os textos mais antigos os chamam de vigilantes. Seres que desciam abertamente, caminhando entre as aldeias, como se fossem legítimos governantes da terra. Sua aparência deixava qualquer guerreiro de joelhos. Homens imensos, com quase 3 metros de altura, pele luminosa como metal aquecido e olhos que brilhavam no escuro. Esses seres falavam todas as línguas, conheciam segredos de famílias inteiras e ofereciam presentes irresistíveis. Sementes que germinavam em dias, técnicas de forjar metais que nunca tinham sido vistas, fórmulas medicinais, astrologia, armas e encantamentos. Era conhecimento demais para uma humanidade que ainda vivia entre madeira e pedra. Um salto tecnológico antinatural, um download de civilização. E como todo presente perigoso, havia um custo. Eles não queriam ouro, eles queriam mulheres. Gênesis 6 descreve isso sem suavidade. Eles tomaram para si todas as que desejaram. Não houve negociação. Famílias assistiam impotentes enquanto suas filhas eram levadas. O resultado dessas uniões proibidas foi algo que ninguém poderia prever. As mulheres engravidavam, mas os bebês que nasciam não eram humanos. Tinham cerca de 1 metro ao nascer, olhos abertos desde o primeiro instante, e uma fome que jamais era saciada. Cresciam rápido demais. Com meses, andavam. Com 2 anos, tinham força de um homem adulto. Aos 5, já eram do tamanho dele. E quando atingiam a idade adulta, alcançavam 4 metros de altura. Esses híbridos eram os Nefilim, gigantes que não conheciam limites físicos. E pior ainda, não tinham empatia. Eram inteligentes, articulados, mas emocionalmente vazios. Consumiam tudo ao redor,
plantações, animais, rebanhos, e quando nada mais restava, voltavam-se contra os próprios humanos. Sociedades se enchiam de estátuas, palácios e templos onde exigiam tributos diários e sacrifícios públicos. Eles eram os homens de renome, os reis invencíveis da era antediluviana. Mas enquanto os gigantes dominavam pela força, seus pais, os vigilantes menos, continuavam ensinando segredos proibidos, transformando o mundo num cenário de guerra, feitiçaria e caos biológico. A humanidade que antes caminhava entre florestas gigantes agora vivia sufocada entre armas de metal brilhante, cantos ritualísticos, encantamentos e governantes monstruosos que tratavam pessoas como gado. E assim começou a queda de toda a criação. A partir do momento em que os vigilantes inundaram a Terra com conhecimento que a humanidade não tinha maturidade moral para manejar, tudo começou a se partir em duas direções opostas. De um lado, as cidades descendentes de Caim, menos cheias de música ininterrupta, metalurgia avançada, guerras constantes e cultos, aos gigantes. Do outro, a linhagem de Sete, vivendo em tendas simples, recusando armas, feitiçarias e luxos, preservando apenas a tradição oral de Adão e a esperança de um futuro resgate. Durante gerações, essas duas humanidades permaneceram separadas como óleo e água, coexistindo sem se misturar. Mas essa fronteira era frágil. Com o tempo, os homens piedosos começaram a olhar para baixo, para as cidades de pedra. Viram as mulheres com pinturas nos olhos, técnica ensinada por Azazel. Viram o brilho das joias, a música constante, a promessa de poder e segurança que as muralhas ofereciam. E um a um, desceram das montanhas, abandonando suas tendas. A mistura final entre as linhagens humanas, que antes se mantinham puras, acelerou a corrupção moral da terra. A maldade, antes concentrada nas cidades, se espalhou como uma doença. O resultado foi devastador. Não havia mais limites, não havia mais inocentes. Toda a terra estava mergulhada numa violência tão crua que até os textos mais antigos parecem hesitar ao descrevê-la. E enquanto a moralidade humana se desfazia, algo muito mais grotesco acontecia nas sombras, menos nas forjas, nos laboratórios improvisados e nas fazendas dos Nefilim. Misturas impossíveis surgiam diante dos olhos de quem ousava caminhar pelas florestas, animais que não pertenciam à natureza, formas que pareciam desafiar qualquer lógica biológica, espécies deformadas, instáveis, presas entre dois códigos genéticos incompatíveis. O livro de Jazar e o dos Jubileus descrevem abertamente o que muitos ignoram: a corrupção de toda a carne. Não apenas humanos, mas animais, aves e até criaturas marinhas eram manipulados por esses seres. Gênesis 6:12 usa uma frase peculiar: toda a carne havia corrompido o seu caminho. Em hebraico, o termo kobassar significa literalmente toda a matéria biológica. E o verbo shachat indica destruição de função. Em outras palavras, o mundo estava se tornando um laboratório de horrores a céu aberto. A cadeia alimentar começou a entrar em colapso, predadores híbridos surgiam em velocidade assustadora. Criaturas sem instinto natural, sem papel ecológico, apenas existindo e consumindo. Nada mais se encaixava no equilíbrio original da criação. Era como se a própria terra estivesse adoecendo. Dentro das cidades, a situação era igualmente terrível. Festas intermináveis tomavam conta das noites. Música constante afogava qualquer pensamento racional. Armas letais circulavam livremente. Homens e gigantes competiam por status, poder e luxúria. A guerra era uma rotina, não um evento. A sociedade antediluviana era altamente tecnológica, extremamente poderosa, menos e completamente vazia espiritualmente. Era como entregar dinamite acesa para uma criança. E no topo dessa pirâmide social distorcida estavam os gigantes adultos, seres de 4 metros de altura, força incalculável e apetite descomunal. Governavam à base do medo, da intimidação e do sangue. Tributos pesados eram exigidos: grãos, animais, ouro e vidas humanas. Sacrifícios públicos se tornaram parte do dia a dia. A empatia,
havia desaparecido. O mundo era regido por uma lei simples: sobreviva se puder. Mas o colapso não estava vindo apenas da violência. Ele estava vindo também do céu. A camada de vapor que, por milênios, estabilizou o clima da Terra começou a falhar. Ninguém percebeu de início, mas um dia, de repente, as pessoas sentiram algo que jamais haviam experimentado. Frio, uma brisa diferente, cortante, que fazia a pele arrepiar. O hálito começou a condensar no ar. E pela primeira vez na história humana, o céu se encheu de nuvens negras. Trovões explodiram sobre as cidades. Um som totalmente desconhecido. E então, a primeira gota caiu. Sem compreender o que estavam vendo, muitos se assustaram com aquela água descendo do céu. Outros correram para dentro de seus palácios de pedra, confiando na engenharia que os vigilantes lhes ensinaram. Mas nada poderia protegê-los do que estava por vir. Gênesis descreve o momento de forma assustadoramente técnica. Romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. A água veio de cima e de baixo, ao mesmo tempo. Fontes subterrâneas explodiram como geyseres gigantescos. Placas tectônicas se partiram. O chão tremia sob os pés. Rios transbordaram em segundos. As muralhas que antes protegiam cidades inteiras agora funcionavam como armadilhas mortais, transformando vales inteiros em câmaras de afogamento. E enquanto o caos tomava conta do mundo, apenas uma construção estranha, menos uma gigantesca caixa de madeira, construída por um velho ridicularizado durante décadas, menos começou a flutuar. O mundo antigo estava prestes a desaparecer para sempre, enquanto as águas subiam sem piedade. Algo se tornava, claro, até para os mais céticos. A civilização antediluviana, menos tão poderosa, tão avançada, tão violenta, menos estava diante do seu fim inevitável. A tecnologia dos vigilantes, as armas brilhantes, os palácios de pedra, nada disso era capaz de enfrentar a força da própria criação se voltando contra eles. A sensação era de que o planeta inteiro estava implodindo por dentro. As fontes subterrâneas jorravam água fervente, abrindo crateras no chão. Montanhas tremiam, vala se desfazia, a água batia nos muros e transbordava como se fossem castelos de areia. Dentro das cidades, o desespero era absoluto. Famílias tentavam escalar as muralhas, mas eram arrastadas pela correnteza. Gigantes, antes tão imponentes, agora eram engolidos como qualquer outro mortal, incapazes de nadar contra a força do abismo que se abriu sob seus pés. Criaturas híbridas, menos monstros deformados criados pela manipulação genética menos, lutavam instintivamente pela sobrevivência, mas suas anatomias instáveis não resistiam ao caos. Era o desmonte definitivo de tudo o que havia sido construído em rebelião contra o Criador. E, no entanto, em meio ao barulho ensurdecedor das torrentes, havia um silêncio estranho pairando sobre um único ponto da terra: a arca. Aquela estrutura de madeira aparentemente simples, construída em terra seca por um homem que todos consideraram louco, agora flutuava como um refúgio impossível. Noé, sua família e os pares de animais cuidadosamente selecionados eram um lembrete vivo de que o mundo de antes havia chegado a um nível tão profundo de corrupção que não havia mais o que recuperar. O dilúvio não era punição por raiva, era uma medida de emergência. Uma limpeza radical, uma última tentativa de salvar aquilo que ainda podia ser salvo. E quando a água finalmente cobriu até os picos mais altos, a terra perdeu todos os rastros visíveis daquele mundo distorcido. Palácios enormes, praças de sacrifícios, templos dedicados aos gigantes, laboratórios de mutações, muralhas fortificadas, tudo desapareceu sob o peso das águas. E o silêncio que veio depois era mais profundo que qualquer coisa que os humanos já tinham experimentado. Era o luto pela criação original e, ao mesmo tempo, o início de algo completamente novo. Dias, semanas e meses passaram enquanto a arca navegava por um planeta sem forma. Apenas oceano em todas as direções. A humanidade havia sido reduzida a 8 pessoas. E o único DNA de esperança havia sido preservado. Do lado de fora, o mundo antediluviano, tão exuberante quanto aterrorizante, tinha sido apagado,
como se nunca tivesse existido. Mas a memória daquela civilização perdida não desapareceria por completo. Ela sobreviveria em mitos, lendas, histórias recontadas entre povos de diferentes continentes, gigantes, deuses que desceram do céu, criaturas híbridas, grandes catástrofes e um dilúvio global enviado para restaurar a ordem. Com o passar do tempo, quando as águas começaram a baixar, novos contornos surgiram no horizonte. As montanhas reapareceram. O vento voltou a soprar com suavidade. A terra respirava outra vez. Noé abriu a janela da arca pela primeira vez em muitos meses, sentindo o cheiro de um mundo que havia renascido. Ainda não havia árvores, ainda não havia cidades, mas havia possibilidade, havia futuro. A arca pousou sobre as montanhas de Ararat, marcando o início de uma nova era, menos uma era que carregaria cicatrizes profundas, mas também a chance de reconstrução. No entanto, apesar da renovação, algo ecoava na mente daqueles sobreviventes. A lembrança do que a humanidade pode se tornar quando abandona completamente sua moralidade. As histórias sobre os Nefilim, sobre a corrupção da carne, sobre a violência desenfreada, sobre os vigilantes e suas tecnologias proibidas, seriam contadas por séculos, transmitidas como advertências. E, mesmo assim, fragmentos daquele passado sombrio continuariam surgindo nas culturas antigas, em mitologias gregas, em lendas egípcias, em relatos babilônicos, sempre falando de gigantes, semideuses, monstros e destruições massivas. Era como se a humanidade carregasse, em sua memória ancestral, o trauma de um mundo que foi grande demais, perigoso demais e corrupto demais para continuar existindo. Mas a história ainda não termina aqui, porque o verdadeiro impacto do dilúvio não está apenas no que foi destruído, mas no que nasceu a partir dele, quando a arca finalmente repousou sobre as montanhas de Ararat e as portas se abriram. Noé e sua família pisaram em um mundo que não lembrava em nada a antiga terra. Não havia mais árvores colossais bloqueando o céu, nem samambaias gigantes formando um teto verde contínuo. O clima, antes estável e úmido, agora era imprevisível. O vento carregava um frio novo, cortante, que jamais existira antes do colapso da camada de vapor. A chuva, que antes era inexistente, agora se tornaria parte permanente do ciclo natural. O planeta havia sido reconfigurado por completo. Ao redor, uma paisagem crua se revelava. Vales riquém-formedos, rochas expostas, rios que ainda buscavam seus caminhos. Era uma terra marcada por cicatrizes profundas, como alguém que havia sobrevivido a uma cirurgia radical. E era exatamente isso. Uma cirurgia de emergência para remover a corrupção biológica e moral que havia se espalhado sem controle. Aquele mundo era novo, mas era também um lembrete silencioso do preço que a humanidade pagou por ultrapassar limites que jamais deveriam ter sido violados. Os animais saíram da arca com cautela, cheirando o solo, explorando o ambiente quase como pioneiros em um planeta desconhecido. Não havia mais predadores híbridos, criaturas monstruosas ou seres geneticamente alterados caminhando pelas florestas. A fauna voltara ao seu design original. Cada espécie seguia a ordem natural estabelecida na criação, sem interferências, sem manipulações, sem experimentações proibidas. A terra, por fim, respirava paz. Enquanto Noé construía um altar para agradecer pela sobrevivência, uma verdade profunda se estabelecia. O dilúvio havia sido mais do que uma limpeza física. Ele redefiniu a relação entre a humanidade e o divino. Pela primeira vez, Deus estabeleceu um pacto formal com o ser humano simbolizado pelo arco-íris, não apenas como promessa de que as águas jamais destruiriam a terra novamente, mas como lembrete de que a criação possui limites que não devem ser quebrados. A sociedade antediluviana havia ultrapassado todos eles, moral, espiritual e até biologicamente. Com o tempo, os descendentes de Noé espalharam-se pela nova terra, construíram aldeias, cultivaram os campos, aprenderam novamente a viver em equilíbrio. Mas as histórias do mundo antigo continuaram sendo contadas em volta das fogueiras durante gerações.
Relatos sobre gigantes que caminhavam entre os homens, sobre anjos que desceram para ensinar segredos proibidos, sobre cidades de pedra iluminadas por forjas que nunca se apagavam. E claro, sobre o dia em que a própria terra se revoltou contra a corrupção que a consumia. Essas memórias fragmentadas ecoaram nas civilizações que surgiriam mais tarde. Povos distantes que jamais se encontraram contariam mitos semelhantes. Deuses que se misturaram com humanos, criaturas híbridas, destruições aquáticas devastadoras, heróis colossais, guerras celestiais. A mitologia grega falaria de titãs devoradores. Os egípcios lembrariam de seres metade humanos, metade animais. Os sumérios registrariam divindades que ensinaram artes proibidas. Mesmo culturas indígenas preservariam contos sobre gigantes canibais e grandes inundações. Vestígios de um trauma universal gravado no inconsciente humano. A nova humanidade cresceu carregando esses avisos, ainda que nem sempre compreendesse sua origem. E a lição que permanecia era simples, porém profunda. Quando o conhecimento é separado da moralidade, quando o poder é dissociado da sabedoria, e quando o ser humano se afasta completamente do propósito para o qual foi criado, a ruína se torna inevitável. O dilúvio não apagou apenas uma civilização, menos apagou um modo inteiro de existir que havia se perdido na própria ambição e, ao mesmo tempo, deu início a uma história renovada, em que a humanidade teria mais uma chance de escolher um caminho diferente. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa jornada até o fim. E se quiser continuar explorando segredos ocultos da história e da Bíblia, inscreva-se no canal e deixe o like, porque isso ajuda demais a manter esse projeto vivo.